Pois é, eu estava conversando com uma amiga e ela estava me falando dos desejos e vontades que ela tem de realizar na vida. E ela estava me contando o quanto que ela é esforçada, o quanto que ela faz tudo que é possível para conseguir realizar esses desejos e vontades, mas parece que ela percebe que ela tem muito esforço e pouco resultado, né? E aí a gente foi conversando e aí eu fui explicando para ela uma coisa que eu vou te explicar, aliás, eu vou desenhar para você perceber se isso faz sentido para você. Eu comentei com ela que a mente da gente é dividida em duas partes. Você já deve ter visto essa metáfora do iceberg. Então aqui eu desenhei um iceberg, essa aqui é a parte visível do iceberg, essa aqui é a parte submersa do iceberg, que é bem maior do que a parte visível. Então, vamos fazendo um comparativo aqui com a tua mente, essa parte aqui se representaria uns 5% a 10% da sua mente, que seria o que a gente chama de mente consciente. E essa parte aqui seria uns 95% da sua mente, que é o que a gente chama de mente inconsciente. Nessa parte dos 5%, a gente tem os desejos e as vontades. No entanto, aqui na parte inconsciente, a gente tem os programas automáticos. E esses programas automáticos, eles não foram criados para atrapalhar a vida da gente, muito pelo contrário, veio para facilitar a nossa vida. Por exemplo, quando você vai dirigir um carro, quando você vai aprender a dirigir um carro, no começo é literalmente uma sofrência, né? A gente fica pensando em passar marcha e pé no freio, em acelerador, parece que são muitos pedais, a gente fica um pouco confuso, dá solavanco no carro, mas aos poucos a gente vai pegando o jeito, depois com anos de experiência, quem tem anos de experiência de direção já deve ter vivido algo que eu já vivi, pelo menos, que é pegar um carro e chegar em casa e não saber nem o caminho que você pegou, porque foi tão no modo automático, você estava pensando em outras coisas, que você nem prestou atenção no que você estava fazendo, e simplesmente chegou em casa e pronto, foi muito no automático. Então esse programa automático, ele é para favorecer a nossa vida. Mas infelizmente, alguns programas automáticos foram colocados na nossa cabeça quando a gente era muito criança, quando a gente não tinha um pensamento crítico, quando a gente não sabia o que era bom, o que era ruim para a gente. Talvez até alguns programas automáticos que tenham até sido úteis em alguma fase da vida, mas muitos deles, se você não está conseguindo colocar esses desejos e vontades materializar, né, vivenciar isso na vida real, é porque talvez esses programas automáticos estejam indo contra você. Por exemplo, você pode dizer que você quer mais dinheiro na sua vida, né? Só que você tem programa automático ali que foi programado quando você ouviu muitas vezes da sua família: olha, isso aí é demais pra gente, isso não é para nós. A gente tem que ter só o arrozinho e feijão, o básico, isso aí a gente não pode desejar mais da vida. Então, dentro de você, por mais que você queira ter mais dinheiro, aqui tem só um pouquinho de dinheiro que você pode ter acesso, você não pode ter mais possibilidades financeiras, né? Às vezes, com relação ao relacionamento, a gente, por exemplo, é muito comum as mulheres ouvirem que homem não presta. Aí aparece um homem que presta para ela, para a mulher, ela não está afim, né? Ela vai, como se diz, escolher aquele justamente que não presta, porque ela aprendeu que homem não presta. Então, são programas automáticos que influenciam as nossas escolhas no dia a dia de uma forma que a gente nem tem consciência. Agora, você imagina se esses programas automáticos fossem ao contrário. Se esses programas automáticos trouxessem mais saúde, melhores relacionamentos, seja de família, no trabalho, né? De parceiro, trouxesse mais dinheiro, trouxesse mais realização profissional. Você já pensou que delícia que seria a sua vida? Será que você precisaria se esforçar tanto para conseguir realizar os seus desejos e vontades? Pois é, mas isso depende de você querer mudar a sua forma de pensar, ou seja, depende de você querer mudar a sua mentalidade, depende de você querer acessar esses programas automáticos e se desapegar daquilo que não funciona mais, daquilo que está te levando para a escassez,
para doença, para os relacionamentos que não são bons. Então, se você quiser acessar isso, se você estiver disponível a mudar tudo isso, eu tenho um programa, né, um programa de acompanhamento de 6 meses, que a gente vai trabalhar justamente para acelerar a sua mudança de mentalidade, essa mudança de programas automáticos. Ainda que você nem tenha consciência de que programas são esses, ainda que você não tenha consciência de quais programas que poderiam ser mais benéficos para você, e tudo na medida do que você quiser. A única coisa que você precisa para conseguir fazer todas essas mudanças é querer mudar. E eu tenho condições de acelerar esse processo e conseguir com que os seus desejos e vontades tenham muito mais facilidade de acontecer, né? De uma forma natural, de uma forma tranquila, porque você mudou sua forma de sentir e de pensar a respeito de tudo isso, tá bom? Eu te aguardo. Se você quiser, me procura lá no vivermaisleve.com.